Prontinho, pessoal, retornei novamente, né? Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live. Toda semana a gente tem um tema super especial, né? Um tema aí, cada semana uma patologia diferente, né? E hoje o nosso tema tá super especial também. A gente vai falar sobre doenças dos ossos, né? Então a gente tem aí artrite, osteoporose, entre outras patologias. O som tá baixo? Tá normal o som, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá, perfeito. Então, quem tiver com o som baixo, vocês podem aumentar um pouquinho o volume aí do celular, do computador de vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Nós estamos transmitindo no YouTube, então, se alguém convidou algum amigo, algum colega, né, porque esse tema é super importante, e essa pessoa está com dificuldade de acessar o Zoom, de baixar o aplicativo, a gente está transmitindo no YouTube, então vocês conseguem assistir pelo canal do YouTube também, tá? A gente vai deixar o chat aberto para vocês. Eu desliguei o som de todos, né? Para que não dê interferência na live. Mas a gente deixou o chat de vocês aberto. Então, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou estar dando uma olhadinha no chat aqui e a gente pode estar tratando aqui, tá bom? O tema hoje está super importante, como eu falei para vocês, é sobre as doenças dos ossos. Então, pessoal, a gente vai fazer assim. Eu vou convidar uma pessoa super especial para falar sobre esse tema conosco hoje. E no finalzinho a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Então a gente vai liberar aí umas 3, 5 perguntinhas também para não alongar a live, para vocês poderem fazer perguntas relacionadas ao tema, tá bom? Então, deixa eu compartilhar novamente aqui meu slide com vocês. Se vocês tiver papel, caneta, melhor ainda, tá? Pode pegar aí para vocês poderem anotar, porque a gente vai ser sensacional. Deixa eu passar aqui. E eu tenho um grande prazer de iniciar essa live hoje, né? E é como eu falei para vocês do tema já, né? Que é doenças nos ossos. É uma patologia, não só uma, né? Na verdade, é várias, né? Então, temos aí artrite, osteoporose, artrose, entre outras patologias relacionadas aos ossos. E muitas pessoas sofrem com isso, né? É uma doença super comum que antigamente quase não se ouvia falar e hoje já é uma coisa comum, né? Muitas pessoas sofrem com uma dessas patologias, né? E eu tenho o prazer de convidar para estar aqui conosco nesta noite o Dr. Kleuber, né? O Dr. Kleuber, pessoal, ele é terapeuta holístico, ele é naturopata, ele é iridólogo, também ozonoterapeuta, aromoterapeuta e também ele é morfologista do sangue vivo. O que é morfologista do sangue vivo, né? Ele trata pessoas, né, ao longo dos anos aí como terapeuta, né, já tratou milhares de pessoas, e uma das especializações que ele tem é essa questão da morfologia do sangue vivo, que ele trata pessoas através do sangue, né? Então, assim, são várias as formações, né, acadêmicas dele, então ele tem muita experiência como terapeuta, né, como naturopata também, tratou milhares de pessoas e ele tem bagagem para falar sobre essa patologia que a gente está aqui hoje como tema da live, né? Que é sobre doenças dos ossos. E eu vou colocar ele aqui como destaque para vocês. Dr. Kleuber, deixa eu achar o senhor aqui. Se o senhor puder levantar a mão, doutor Kleuber, porque é bastante pessoas. Ah, achei o senhor. Pronto, agora sim. Dr. Kleuber, seja bem-vindo, é um grande prazer estar aqui com o senhor hoje mais uma vez. Eu sempre aprendo muito, né? As suas dicas são maravilhosas. E o tema de hoje está super interessante, eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante, né? Quem tiver aí, quiser anotar as dicas do Dr. Kleuber, ele vai passar umas dicas fenomenais para a gente, e como a gente pode, né, melhorar, porque a gente costuma, qualquer patologia, qualquer dor, qualquer coisa, a gente costuma buscar ali medicamento, vai no médico, né, receitado várias coisas, e a gente vai tratando a patologia, mas não trata a causa daquela patologia, que às vezes é coisas que a gente come, é coisas que a gente bebe, né? Coisas que a gente faz aí ao longo da nossa vida. E a gente tem muito que aprender, né? Como melhorar de forma natural. E o Dr. Kleuber vai falar um pouquinho como a gente pode melhorar e a causa dessas patologias. Dr. Kleuber, seja bem-vindo. Pode abrir o teu som. Boa noite, Thaís. Está ouvindo aí? Boa noite. Todos ouviram? Boa noite a todos. Perfeito. Ok. Boa noite a todos. É uma noite maravilhosa, né, para a gente bater um papo a respeito do tema de hoje, né, que nós vamos ver osteoporose, artrite, artrose.
e qual é a forma, né, que se adquire estas enfermidades e como é que a gente pode fazer para pedir a elas que se retirem, né, do nosso corpo amistosamente e vão-se embora para o lugar de onde elas vieram, que a gente possa restaurar a nossa saúde. Para restaurar a saúde, é preciso ter inteligência orgânica, né, para que a gente possa conhecer o problema e saber como evitar que esse problema permaneça instalado e como fazer para que ele vá diminuindo até ele desaparecer da nossa vida. Né? Porque ninguém nasce com osteoporose e ninguém nasce também com artrite nem com artrose. Né? É o tema de hoje, nós vamos nos concentrar nele, nesses temas. Tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem a viagem e façam aí suas anotações. E no final, a gente pode tirar algumas dúvidas, porventura, venham a aparecer. Tá bom? Vamos lá, Thaís? Vamos lá, doutor Kleuber. E se o pessoal puder deixar aí no chat, né? Se você sofre de alguma dessas patologias, qual que é? Se você sofre de artrite, de artrose, de osteoporose, vocês deixarem só para a gente saber aqui, né? As pessoas que têm essa patologia, ou se você conhece alguém na tua família, né? Que sofre com essas patologias. Que hoje a gente vai falar sobre isso, né? Se você quiser convidar alguma dessas pessoas que você conhece também, para estar aqui conosco nesta noite. Doutor Kleuber, vou te dar a palavra. É muito prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Muito bom, sempre aprendendo. Eu falo assim, a gente pensa que já sabe muito, na verdade não sabe nada, né? Toda vez que eu participo da live eu aprendo mais ainda, e o melhor, que é tudo natural, né? E o que eu mais gosto é isso, é ser natural. Gente, a gente vai falar de coisas para intoxicar vocês, não, muito pelo contrário, a gente quer desintoxicar, né, doutor Kleuber? Então, muito obrigada pela sua presença e a gente quer te escutar aí, suas dicas maravilhosas. Obrigado, Thaís. Também é um prazer trabalhar com você, né? E você tem nos ajudado muito na condução, né, desse trabalho maravilhoso que a Timol oferece, né, a toda a população brasileira através do seu projeto de saúde, Timol, projeto de saúde da família, né? E aqueles que estiverem atentos, né, com os ouvidos bem abertos e com disposição de aprender e seguir essa trilha, com certeza vai ficar muito agradecido lá na frente. Bom, então vamos lá. Vamos falar do nosso sistema ósseo, né? Ou sistema esquelético, né? Esse sistema, ele desempenha várias funções importantes no nosso corpo. A sustentação dos tecidos moles, né? A proteção dos nossos órgãos, a caixa torácica, que protege o coração, até o coração é blindado aqui, né? E os pulmões são importantes para a vida. E em conjunto com os músculos, né, os ossos são também responsáveis pelos movimentos, pelo armazenamento e liberação de vários minerais no nosso sangue, certo? Também na produção de células sanguíneas, as hemácias, leucócitos, plaquetas também. E o armazenamento de triglicerídeos como reserva de energia, né? Então, os ossos também concentram uma boa dose, né, desse material para dar sustentabilidade ao corpo, né? Por exemplo, se por acaso alguém aí participou do Titanic, né, ou qualquer outra navegação que por acaso veio a pique no meio do mar, do oceano, e ficou à deriva por vários e vários dias, ele só está vivo porque o corpo armazenou muita energia, né? Então, ele vai se consumindo aos poucos, né? Mas existe um limite. O limite é de 70 a 90 dias. É o tanto que o ser humano ainda consegue permanecer vivo, digamos assim, sem alimento. Ok? Bom, vamos falar também um pouco, hoje, né, das 3 enfermidades conhecidas que machucam muito o ser humano. Se vocês conhecem alguém que sofre de osteoporose, de artrite, de artrose,
são terríveis, né? É um mal que todos os dias aquela pessoa está sofrendo com essas dores. Na verdade, elas são conhecidas como doenças da velhice, né? Mas que estão aparecendo cada vez mais em pessoas mais jovens, né? Na idade cronológica, né? Hoje, uma pessoa se julga jovem apenas por ter sua idade cronológica, entre os 20 e os 40 anos, né? Mas estas mesmas pessoas podem ser consideradas idosas, mesmo tendo de 20 a 40 anos de idade. Se levarmos em consideração a sua idade biológica, que é a sua idade de conservação orgânica, né? Então, existem hoje jovens organicamente velhos, existem pessoas idosas organicamente jovens. E isso acontece devido ao estilo de vida, né, que a pessoa tem, que leva ela direto para as enfermidades do corpo. E hoje, como todos nós sabemos, com o advento dos fast foods, né, alimentação rápida, as pessoas têm entrado de cabeça aí no sanduíche, né, no sorvete, nos refrigerantes, né, nas cocas e etc. Tem gente que nem almoça para comer sanduíche. Tem gente que nem janta para comer pizza. Certo? Então, isso aí vai aos poucos deteriorando a vitalidade do nosso organismo. Então, hoje nós vamos revelar quais são as prováveis causas e como você pode tratar os efeitos dessas enfermidades de uma forma natural. Muitos vão dizer, nossa, mas existe tratamento natural para osteoporose? Existe tratamento natural para artrite, artrose? Eu respondo, nós somos parte da natureza. E a própria natureza pode nos restaurar. Basta apenas você acreditar que você veio da Terra. E para a Terra você vai voltar. Então, o que cura o corpo é o que vem da Terra. Não é o que anda sobre a Terra. Então, não existem doenças incuráveis. Existem apenas doentes que são incrédulos. Sem mudanças no estilo de vida, não existem curas. Pessoa querer curar de uma enfermidade. Por que os diabéticos não se curam? Por que os hipertensos não se curam? Por que a pessoa que tem artrite, artrose, osteoporose não se cura? Porque elas não mudam. Elas continuam cometendo os mesmos erros. Vai obter os mesmos resultados. Então, as pessoas precisam entender isso, que foi o estilo de vida de alimentar e de hidratar o seu corpo que tornou doente, que trouxe a enfermidade. E para levá-lo de volta à saúde, só tem duas formas. Só tem duas formas. Primeiro, você tratar a doença e mantê-la sob controle, cuidando dela como uma amiga. Já tem 20 anos que eu sou diabético, já tem 20 anos que eu sou com artrite. Você está cuidando da doença. Olhe, já tem mais de 15 anos que eu sofro com essas artroses. Você está cuidando da doença. Esta é uma forma. A segunda forma, tratar a saúde que você perdeu. Mantê-la em alto índice de saúde, alimentando o seu corpo de produtos biológicos vivos do bem, que a gente chama, né, biovitais.
ou seja, alimentos que têm vitalidades orgânicas. Então, vamos lá. Vamos falar da artrite. Desculpa. A artrite, ela é uma inflamação das articulações. Ela ataca principalmente as falanges dos dedos, o pulso, os ombros, cotovelos, coluna vertebral, joelhos, tornozelos e os pés. Quebra o camarada, né? Você pegar uma enfermidade dessa, você está literalmente quebrado. E, além disso, a artrite, ela se divide em cinco módulos, certo? 5 módulos. Artrite reumatoide, artrite infecciosa crônica, artrite deformante, artrite proliferativa e artrite atrófica, tá? Que pode também ser úmida e seca, né? A artrite úmida é quando se acumula matérias líquidas, né, nas juntas, né? Líquidos, como água no joelho, pus, essa é a artrite úmida. A artrite seca é aquela que quando a pessoa vai andando, aí fica igual pipoca, assim, pisa no lado, né? Sai rangendo, levanta, range, igual uma porta que está sem óleo, né? São inflamações articulares, ressecamentos. Essa é a artrite seca, que também ela pode ser o quê? Aguda ou crônica. Aguda quando a inflamação é com dor, com inchaço, a limitação dos movimentos geralmente ocorrem após as infecções que você tem, né? E duram em torno de 4 a 6 semanas, depois ela desaparece, né? Dá uma trégua, para de doer. A crônica não. É uma inflamação longa, né? Das articulações afetadas, que não passa de jeito nenhum. É todo dia você está sofrendo com aquilo. Nós vamos se ater hoje só a artrite reumatoide, né? Porque é muito extenso, não dá para falar de todas elas. Mas, no fim, artrite, é uma só. É um problema só que tem as suas ramificações. Certo? O princípio dessas enfermidades é sempre o mesmo. Eu quero que vocês gravem bem isso. O princípio de todas as enfermidades é sempre a alimentação e hidratação. Só 2 pontos. Só 2 pontos. Quando você passar a adotar um estilo de vida saudável e bem direcionado, a saúde, focando na saúde, o seu corpo vai parar de inflamar. Depois, ele vai começar a se restaurar. Mas, para isso, ele vai precisar de tempo e de sua paciência. Ele não vai resolver assim rapidamente do dia para a noite, certo? A artrose, ela já é um estágio mais avançado do que a artrite, né? Porque a artrose já é a degeneração, ou seja, destruição dos tecidos das articulações. A artrite, digamos assim, é o curso fundamental e médio da inflamação. Está ali começando já, né? Começa devagar e vai evoluindo. A artrose já é o curso superior, já é a faculdade, já está no estágio mais avançado, já está mais, digamos assim, consolidado, certo? É uma doença degenerativa que afeta as cartilagens, que são os tecidos que protegem as articulações. E com o seu desgaste, aumenta o atrito entre o osso, os ossos, um com o outro, que são separados por uma cartilagem. Então, essa cartilagem vai desaparecendo, e aí, quando bate osso com osso, começa o sofrimento, né? O desconforto, dor, inflamações e deformações também. Às vezes, dificulta até os movimentos, né? A pessoa não consegue nem andar direito, nem sentar, é muita dificuldade. Ela pode ser causada pelo próprio desgaste das cartilagens também, ou pode ser uma consequência de outras doenças, como obesidade, gota e diabetes. Ou seja, essas enfermidades também,
vai levando o corpo para uma situação. Então, nós precisamos estar sempre observando o nosso corpo, como eu costumo sempre dizer. Esse corpo não é meu, eu estou cuidando dele. Tá? Se eu não cuidar dele, ele vai embora e eu, Cleuber, vai junto com ele. Então, a única coisa que eu comando aqui são os meus olhos e a minha boca. Nada mais eu controlo. Eu não tenho controle de funcionamento. Eu posso direcionar, mas eu não, como funcionar, eu não tenho. Tá? Então, observe uma pessoa que tem um AVC, por exemplo. Ela tem um AVC e ela perde a movimentação de um lado. Então, ela não consegue mais controlar o braço, não consegue mais controlar a perna, certo? Então, precisamos entender isso, que nós não somos o corpo. Nós estamos usando esse equipamento orgânico. E isso aqui é um equipamento orgânico, que precisa ser bem cuidado. E eu digo mais, precisa ser bem alimentado e bem hidratado, não nos moldes que o mundo quer que você faça. Churrasco, né? Carne de manhã, de tarde, de noite, jantar maior do que o almoço. Não é assim que se alimenta o corpo, né? Temos que ter regras. Tudo tem regras. Fugiu a regra, vai ter problema. A fatura bate, você pode não receber na hora. Mais tarde a fatura chega, certo? Então, vamos lá. O que é que pode ser bom quando as cartilagens estão ressecadas? Como é que a gente pode fazer para regenerar essas cartilagens? É muito importante você manter uma alimentação rica em aminoácidos, porque esses aminoácidos eles vão nos ajudar a absorver o cálcio, né, e produzir o colágeno para reconstruir os tecidos danificados. Então, muitas vezes, olha, eu vou te falar uma coisa, 99% de nós temos deficiência de colágeno. Por quê? Porque a nossa alimentação é pobre. Nós temos uma alimentação que a gente pensa que é boa. Eu vou dizer para vocês aqui, sem medo, toda alimentação que vem do fogo, você tem um fogão em casa? Tem. Aquilo ali é um destruidor de saúde. E é um orgulho. Meu fogão tem 5 bocas. É 5 bocas de destruir a sua saúde, meu amigo. Ainda tem um fornão, um bicho com a boca maior, desse tamanho aqui. Todo alimento que vem do fogo, ele destrói a identidade biológica do alimento. Destrói os aminoácidos, destrói as proteínas, destrói tudo. Mas não é 100%. Algumas conseguem sobreviver, absorvem pouca coisa. Agora, sabe por que é que dá a sensação de que você se alimentou bem? Porque você fica empanturrado. O seu estômago, que é o protetor do intestino, é quem segura aquela massa quente que você colocou lá para dentro. Ele não sabe o que fazer com aquilo. É por isso que fica no teu estômago por 3, 4 horas. Quando você come um alimento cru, em menos de 20 minutos já está no intestino, retirando os nutrientes. Mas quando você joga gororoba, fervida, o estômago não sabe o que é aquilo, você foi destruído no fogo. O fogo, apesar de ser um elemento natural, ele é artificial. Entendeu? Então, a gente tem ali um processo artificial. Agora, as pessoas comem só alimento cozido de manhã, alimento cozido de meio-dia, alimento cozido de noite. Vai ter saúde? Vai viver muito? Só vai viver muito os que têm uma herança genética muito boa. Os que não têm uma herança genética boa, vai sofrer. Não vai muito longe, não. Você vê aí que tem gente morrendo com 50, né? 40,
sessentinha, quando tem uma expectativa de vida de 120 anos. Não chega nem na metade. Porque está colocando alimentos dentro de você, dentro do seu organismo, que é pobre em vitalidade. Agora, tu imagina, o alimento pobre em vitalidade e a água pobre em vitalidade. Vai dar o quê? Vai querer ter saúde? Né? Vai querer ter saúde? Ainda tem aqueles que todo final de semana diz, sextou! Aí corre para o boteco e tome caipirinha para dentro com cerveja, com sarapatel. Aí vai ter saúde? Não vai. Tá certo? Vamos para o terceiro tópico, que é a osteoporose, né? A osteoporose é a pós-graduação. Né? Você veio do fundamental, foi artrite, evoluiu para uma artrose, e agora você chegou à osteoporose. Né? É a pós-graduação das enfermidades articulares. A pessoa realmente conseguiu destruir sua estrutura óssea quase por completo. Mas, porque quis, alguém quer ficar doente? Alguém quer ter artrite? Levanta a mão aí. Alguém quer ter artrose? Ninguém quer. Então, não conseguiram fazer isso, porque quiseram. Foram, aos poucos, fazendo sem perceber. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, muitos de nós estamos sendo destruídos, morrendo aí aos montes, porque não tem o conhecimento. E na nossa educação não se ensina nada disso. Não ensina você a cuidar do seu corpo. Né? E aí você cresce e vai fazendo, né, o que todo mundo faz. Como diz o ditado, né? Eu sempre digo aqui, olha, se você faz o que todo mundo faz, se você come o que todo mundo come, se você bebe o que todo mundo bebe, sem considerar o seu organismo, você vai ter a doença que todo mundo tem. Igualzinho. Quer ter saúde? Não seja todo mundo. Recuse. Né? Não beba. Não fume. Não se empaturre de noite, porque tomar o jantar de confraternização, ó, a montanha. Né? E aí o povo vai fazendo, daqui a pouco se torna uma rotina, e essa rotina vai destruindo todo o seu corpo. Né? Nós temos que aprender a cuidar da gente com sabedoria. Né? A sabedoria que a natureza nos dá. Aprendam, vamos aprender a olhar para a natureza. Natureza. A gente está muito acostumado dentro de casa, apartamento, tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo cimentado, né? Só preso dentro de locais fechados, não toma sol, não toma ar livre, né? Não sai, não vai na praia, não vai no rio, não vai andar, só ali, preso, só trabalho. E aí a saúde vai se deteriorando. Então, vamos aprender com os animais, né? Durma com as galinhas e acorde com os pássaros. Né? Durma cedo e acorde cedo. Acorde como um gato. Já viu o gato acordando? Espreguiça todo, se estica a perna, estica braço, né? Você pode dar uma espreguiçadinha agora, que agora me deu até uma vontade de... Quando eu me espreguiço... Eu não vou abrir a boca aqui, que minha boca é muito grande, mas de manhã eu faço tanta presepada, certo? Para fazer o quê? Para despertar o meu corpo. Quando você acorda, primeiro você abre o quê? O zoinho. Você abre o zoinho, opa, cheguei. Mas o seu corpo não.
O seu equipamento ainda está descansando. É por isso que tem muita gente, principalmente idosos, que morrem. Porque o negócio está tão enferrujado, aí ele vai levantar ligeiro, aí dá um piripaque, pum, morreu, infartou. Então, a gente tem que acordar primeiro, abrir os olhinhos e depois despertar o corpo. Como é que desperta o corpo? Observe o cachorro quando acorda, observe um gato quando acorda. Esses movimentos simples de se fazer vai dar saúde para o seu organismo. É simples cuidar da saúde. É só ser simples, tá certo? E eu vou tomar minha água tratada magneticamente para molhar aqui a gargantinha. Se vocês quiserem também beber sua água, tá aqui, ó, Silocimol. Na hora. Então, gente, a osteoporose é a porosidade anormal dos ossos. Os ossos são porosos, mas são bem concatenados, né? E a osteoporose já é uma bagaceira, né? E por que que isso acontece? 5 coisas. Deficiência de cálcio, deficiência de magnésio, vitamina D, vitamina B6 e vitamina C. Quinteto. Toda pessoa que tem artrite, artrose, osteoporose, ela tem deficiência do quinteto. Cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina B6 e vitamina C. A osteoporose é uma desmineralização orgânica. Por quê? O seu estilo de vida. Churrasco, comida cozida. Não tem alimentos crus na tua... Não. Folha? Salada? Não. Fruta? Deus me livre. Eu quero um cachorro quente. Entendeu? E aí seu corpo vai, aos pouquinhos, tentando se equilibrar, porque o nosso corpo, ele é sábio. Eu estou aqui conversando com vocês e o meu exército aqui está todo mundo trabalhando, ninguém para o tempo inteiro. Então, é isso. Então, essa desmineralização vai causando porosidade nos ossos, os ossos vão enfraquecendo. Se der um catolé, às vezes pode até quebrar o osso. Um tombinho que dá, quebrou a perna, sem querer para quê. Então, é preciso que nós entendamos isso, né? A osteomielite é uma inflamação gerada por uma infecção nos ossos. Ou seja, os ossos vão enfraquecendo e aí pode haver uma infecção. Né? Ocorre geralmente nas pernas e nos braços, mas pode também atingir o corpo todo. Porque o problema está onde? No sangue que alimenta toda essa estrutura. Né? Essa desmineralização enfraquece o sangue e o sangue fraco vai enfraquecendo todo o resto da estrutura, né? E daí muitos confundem também com a fibromialgia. Às vezes a pessoa confunde. Ou seja, está havendo enfraquecimento ósseo, mas a pessoa pensa que é o músculo, fibromialgia, não sei o quê, e vai ver que está tendo perda de massa óssea, né? E a fibromialgia é uma doença reumatológica, né? Que afeta toda a musculatura. Está associada a sintomas, fadiga, a pessoa não sente motivação, né? Alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão, ansiedade, tudo vem junto com a fibromialgia. 2% da população mundial sofre com esse problema. A osteoporose, a artrite, a artrose, todas advêm ao nosso corpo por má administração do alimento e da hidratação diária a que nós nos submetemos. Certo? Então, primeiro ponto. E agora, quais são as causas, então? Vamos lá. Já dei a dica, né? Já dei a dica. Uma alimentação inadequada, uma alimentação errada, vai fazer com que o nosso organismo vá se deteriorando aos poucos. E quando chegamos aos 40, 50, 60, aí começam a surgir
o que todos falam, é a idade chegando. Não é a idade chegando, não. São as faturas que estão chegando, estava acumulada lá atrás, né? Que foram emitidas lá no passado. Estão chegando agora para cobrar, com os devidos juros e correção monetária, todos os erros que você cometeu, né, na sua vida, na administração do seu corpo. Tá? Então, é impressionante como as pessoas não atribuem as doenças e as enfermidades ao seu estilo de vida de alimentar e hidratar o seu organismo. Vocês percebem que pouco se fala em hidratação? As pessoas falam muito só em alimentação. É alimentação, é alimentação, é alimentação. Até o Hipócrates, que é considerado, né, o pai da medicina, que o alimento seja o teu remédio e o remédio seja o teu alimento. Como se a pessoa só comesse. A água, não, toma aí qualquer coisa, aí, qualquer água aí você pode pegar e tomar. Agora, o alimento não. O alimento tem que ser primordial. Errado. O principal alimento do nosso corpo é a água. E a água, por muitos e muitos anos, vem até hoje sendo desprezada como alimento. Como alimento. Então, o nosso aparelho digestivo, né, é quem distribui saúde ou doença. Tudo depende de como você utiliza. Então, uma alimentação defeituosa só, né, de uma pessoa que só come alimentos cozidos, com muito açúcar, muita proteína animal, muito alimento industrializado, muitos alimentos refinados, empobrecidos e desvitalizados, bonito, mas não tem mais nada além de bonito. É como alguns por aí. Muitas latas, o cara vai fazer o supermercado, você vê tanta lata, caixa, pacote, né? Maravilha. Muita água morta, os garrafão de água mineral, ou quase nada de água morta, nem bebe, né? Poucas horas de sono na noite. Tudo isso leva o quê? A uma catástrofe na saúde do corpo. E tudo isso vai resultar em quê? Sangue fraco e sujo, repleto de toxinas, pelas más absorção de nutrientes e etc. Né? Uma das consequências mais sérias do refinamento e alvejamento dos cereais é perder os seus valores nutritivos, principalmente a perda de magnésio. Então, a industrialização, ela retira exatamente o que é bom, olha que ignorância terrível, o que é bom para o organismo, retira para ficar bonito. Tudo limpinho, maravilhoso, aquela coisa linda, mas não tem nada. O que era bom era aquela casca que estava lá, entendeu? Era aquela cor ali mesmo, né, do alimento, mas não, é pinta, joga alvejante em cima para ficar tudo branquinho, tudo bonitinho. Só para a visão. E tem pessoas que se deixam enganadas. Então, é o seguinte, quando se retira o magnésio, o que é que acontece? O que é que acontece? O cálcio sai de seus devidos lugares, dos ossos, dos dentes, do sangue, e vai se fixar onde? Nas articulações, causando o quê? Calcificação doloridas, né? Eu até vi uma pessoa dizendo aí, eu tenho esporão, eu tenho esporão e tal. É isso. É falta de magnésio. Tá certo? Então, temos que entender isso, né? Que o estômago é a oficina onde se elabora a saúde ou a doença. Depende do que você coloca lá dentro dele. Tá bom? Outro inimigo. O ácido úrico. Terrível. Uma pessoa que tem ácido úrico alto por muito tempo, não muda sua alimentação, vai fazer com que a artrite degenerativa, a artrite degenere, no caso, e se transforme numa artrose. Né? O que era uma inflamação se tornou agora uma destruição ou morte dos tecidos. Então, a pessoa tem problemas com o ácido úrico. O que é o ácido úrico, gente? Gente que come muita carne. Eu estou com ácido úrico alto, eu
isso como uma carne terrível, né? Comedor de carne. Então, toda pessoa que come muita carne tem ácido úrico. Aí vai tomar remédio para baixar o ácido úrico, mas não deixa de comer a carne. Ele quer acabar com o ácido úrico, mas não quer deixar de comer a carne. E muitas vezes é até uma pessoa que nem precisa de carne, tipo sanguíneo A. É uma pessoa que tem um tipo de organismo adaptado para o vegetarianismo. Entendeu? Então, se ela fosse vegana, ela ia viver muito mais, 30 anos a mais. Mas como ela não quer ser vegana, quer comer churrasco, vai viver 30 anos menos. Porque o organismo da pessoa que tem o tipo A não tem muito ácido clorídrico, como tem o O. Por isso que o O é um leão. O O, cuidado com ele. O O tá aí. Bom, vamos lá. Então, o que é que acontece? O outro mal, vocês já viram aí, a má alimentação lá, né? O ácido úrico, né? Tudo isso vai deteriorando a parte óssea, né? Outra coisa é o mau funcionamento da paratireoide. O mau funcionamento da paratireoide faz com que a regulação do cálcio seja prejudicada. Então, você já prejudicou a produção de magnésio, que aí o cálcio vai se colocar nas articulações, e aí você vai ter um problema na paratireoide, que já prejudica também a questão do cálcio, né? E, aliado a isso, a essa alimentação equivocada, que eu falei lá em cima, vai começar a ter problema nas glândulas suprarrenais. Ou seja, tudo vai levando o corpo a se tornar ácido. Todo ser humano é alcalino. Só existem dois tipos de seres na face da Terra: os alcalinos e os ácidos. Ok? Alcalino foi feito para comer o que vem da terra. E os ácidos para comer o que anda sobre a terra. Antigamente a Bíblia dizia que os alcalinos são os limpos e os ácidos são os imundos. Certo? Então, se liga nisso aí, pega a visão. Então, isso acontece o quê? A pessoa vai se tornando ácido, e o que é que a acidez do organismo provoca? Ainda mais perca de minerais, principalmente nos ossos. Então, cada vez que você come aquele pratão de carne com arroz, macarrão, feijão, batata frita, você está se tornando ácido. E cada vez que você vai se tornando ácido, você vai começar a perder cálcio dos ossos. Entendeu? Vai enfraquecendo seus ossos. Porque aquele não é seu alimento. Você tem que contrabalancear. A alimentação humana, hoje, vou jogar meu fogão fora. Tem gente que nem tem fogão em casa. Mas você não vai jogar seu fogãozinho para casa. Ou para fora, né? Você vai usar o seu fogão com sabedoria. 30% no máximo de alimentos cozidos no fogo e 70% a 80% de alimentos crus, que é a sua alimentação. Sempre sabendo que a alimentação crua deve ser primeiro. Ela tem prioridade. Tá? Se você comer um alimento cozido e jogar um alimento cru por cima, você perdeu os efeitos do alimento cru. Mas vamos embora. Cada tipo sanguíneo tem as suas peculiaridades orgânicas. Todos nós somos parecidos uns com os outros. Somos todos humanos, mas nem todos nós somos iguais em se tratando de sanguinidade. O tipo sanguíneo é a sua identidade orgânica, com necessidades específicas e diferenciadas. Se você é o tipo A, você tem uma especificação. É B, é outra. AB é outra, o O é outra. Certo? E só há uma maneira de equilibrarmos o nosso organismo. É levá-lo ao quê? Ao trono da saúde. Chama-se mudança no estilo de vida. Para fazer essa mudança no estilo de vida, você só vai precisar de 3 coisas: uma alimentação adequada,
uma suplementação adequada e uma hidratação adequada. 3 coisas. Certo? Alimentação adequada, suplementação adequada e uma hidratação adequada, para que o seu organismo saia de um estágio de doença e comece a subir o trono da saúde, comece a adquirir vitalidade. Quando você começar a adotar essas 3 coisas, o que é que vai acontecer? O seu corpo vai rejuvenescer organicamente. A sua idade biológica, que está avançada, começa a regredir. Regredir, tá? É assim que... E outra coisa, regride numa velocidade que você não imagina. Quando você dá o que o seu corpo precisa, ele vem, assim, ele se adapta com uma velocidade incrível. Eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina maravilhosa de cura. Quantas pessoas eu já peguei desenganadas? Tá? Não tem mais jeito, não. Aí está só esperando a hora da unção. E conseguir reverter, a pessoa voltar à vida. Ela não, o corpo dela, aí ela ficou feliz porque o corpo voltou, ela voltou junto, né? Então, isso tem que fazer. Então, vamos lá. Vou falar os tópicos rapidamente, em 15 minutos, para depois a gente começar a segunda etapa do nosso trabalho. Alimentação adequada. Primeiro, eu estou falando das pessoas que têm artrite, artrose e osteoporose, tá bom? Retire da sua alimentação. Eita, agora que ninguém vai chorar. Repara, carne de animais, principalmente a bovina, o porco, aquele franguinho de granja, aquele pintinho, que em 15 dias, desse tamanho, inchado, parecendo todo bombado, né, de hormônio, né? Os ovos de granja, aquele branquinho, que não tem nada, nem galo. Não, é o ovo não galado, o galo não sabe, a galinha não sabe quem é o pai daquele ovo. Entendeu como é que é? Não serve. Entendeu? Leite de animais e queijos. Queijos. Leite de animais e queijo. Lixeiros. Os frutos do mar, que o pessoal chama fruto do mar, são lixeiros do mar. Só come lixo, imundície. Né? Os crustáceos, camarão, siri, ostra, peixe de couro, surubim, platão, peixe de couro, chocolate, cacau, chá preto, café, bebidas alcoólicas, ervilhas, feijões, aqueles enlatados em calda, frituras e patês. Acabou, né? Como mais nada. Tem muita coisa que você pode fazer. Vai retirando esse, porque nem todo mundo come tudo isso. Mas se você identificou alguma coisa dessas aí que você está consumindo, corta, pelo menos por um tempo. Um dia, vai fazendo um desmame. Um dia sim, outro não. Um dia sim, 2 não. Um dia sim, uma semana não. Uma semana, um mês. Toda segunda-feira sem nada disso. Vai se adaptando. Você não precisa disso para viver. Não precisa de nada disso. Saiba se alimentar. De manhã, como um rei. Por que comer como um rei? Porque toda a força do seu organismo está concentrada no estômago, de 7 às 9 da manhã. Então, afunda o pé mesmo, coma com vontade, como um rei mesmo, né? Já viu o tamanho dos reis, né? Rei é aquele bichão gordo, barrigona, mas coma com ele, mas não fique daquele jeito não, que ali é demais. E ao meio-dia, como um príncipe, já viu os príncipes? Tudo elegante, barriga para dentro, peito para fora, tudo bonitão, né? Príncipe, quer dizer, come pouco, menos. Começa com a salada, que o resto da comida você não vai nem querer tocar. Bota uma salada caprichada, você vai comer, você vai encher e vai dizer, nossa, não precisa nem comer essa outra gororoba aí não. Vai ficar só na saladinha mesmo. Com isso, você vai perder peso tranquilamente, sem fazer esforço. Certo? E à noite, como é que você vai comer? Como uma mendiga ou um mendigo. Né? E se comer, de manhã, rapaz, estou com uma fome para torar aqui, como uma fruta. Como um alimento cru, a digestão é rápida. E tendo a digestão rápida, o seu corpo vai se regenerar mais rápido, através de um processo que se chama
autofagia, que acontece no período da noite. A noite, queridos, foi feita para a gente descansar, dormir. Nós só estamos aqui acordados porque tem uma luz aqui, tem uma luzinha aí, mas se tivesse tudo no escuro, como é que seria a live no escuro, hein? Só a gente falando. Hein, Thaís? Como era que ia ser? Não tinha live, a live ia ser de tarde. Mas como tem a luz, e tem muita gente que está igual frango de granja. Acende a luz, vai dormir 2 horas da manhã. Frango de granja. 2 horas da manhã, os hormônios já passou, já não produz mais, não tem mais nada, acaba lá dormindo, acordado, como se diz, né? Tem que dormir cedo. A noite foi feita para se regenerar, ok? Então, passamos para a suplementação adequada. Qual é a suplementação? Eu falei, a vitamina D, né? Sol de manhã, suplementação faz bem, né? A vitamina D ela vai dar um efeito anti-inflamatório. Tome sol, gente, pelo amor de Deus. Está com dor na junta, está com artrite, com artrose, toma sol. A maioria das pessoas que tem artrite, artrose, osteoporose, não toma sol. E a vitamina D é maravilhosa. A suplementação tem que ser, para repor, tem que ser elevada. 10 mil a 30 mil I por dia. Certo? Mas você pode também usar a vitamina D, tem na banana, tem no melão, tangerina, óleo de fígado de bacalhau, para quem gosta, né? Certo? B6 também vai diminuir a inflamação, vai diminuir o sintoma da artrite reumatoide, né? Então, é necessária para o metabolismo dos açúcares, das gorduras e proteínas, ou seja, o metabolismo em si. É preciso ter uma suplementação de vitamina B6, que você pode achar no feijão, no levedo de cerveja, no grão de bico, tá certo? Na soja, no alface, no aipo, no espinafre, na couve e na salsa. Tem vitamina B6. Agora, é necessário ter uma suplementação, porque esses alimentos, muitas das vezes, não repõem na quantidade que a gente está necessitando, e às vezes você está precisando do suporte. E o outro é a vitamina C, né? E também você pode fazer uma suplementação de 5 mil a 10 mil miligramas por dia, né? Parceladas nas 3 refeições. Você pode achar a vitamina C na beterraba, no brócolis, no caju, na cebola, na couve-flor, e aí vocês podem consultar na internet que vocês vão achar, né? Muita coisa boa, a tangerina, a cerola e por aí vai. Então, coloca esses alimentos na tua vida. Não esqueça, né? Magnésio e cálcio, suplementar, né? Um adulto precisa de 260 miligramas ao dia de magnésio. Você pode achar o magnésio na amêndoa, no arroz integral, na azeitona, na aveia, batata doce, castanha, couve, coco, né? Espinafre, laranja, tangerina, pera, e por aí vai. E o cálcio, a recomendação é de 1.000 miligramas dia, né? Você pode achar também no iogurte, na semente de linhaça, nozes, amendoim, uva passa, tofu, o brócolis cru, né? É uma grande fonte de cálcio o brócolis, certo? Semente de gergelim, grão de bico, chia, aveia, linhaça, frutas, manga, maravilha, né, a manguinha? O kiwi, pera, uva. Olha quanta coisa maravilhosa, quanta riqueza tem, né? Na verdade, cada fruta dessa, cada ingrediente desse que vem da natureza é riquíssimo. São remédios vivos para nós, certo? E a hidratação adequada, eu pergunto para vocês, como é que começou a vida na Terra? Alguém já parou para pensar nisso? Qual é o princípio ativo de cada ser vivo na Terra? O que é que nos mantém em atividade? Qual é o elemento essencial para que haja vida? Poucas pessoas falam. Sabe onde é que está a resposta? Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Não havia nada, mas já existia o quê? Água.
água. Esse é o ingrediente. Não existe vida sem água. Mas é qualquer água? Não. A água é um ser que tem vida. A água é um ser vivo, por isso que ela gera vida. Só tem vida aonde tem vida. Ok? Então, a água, para ter vida, tem que estar em movimento. Água engarrafada, em galão, tanque, filtro, sem movimento, ela está literalmente morta. Certo? Mas como é a morte da água? A água morre? Morre. Exatamente como morre o ser humano. Agregação e cluster. Sem movimento, as moléculas se agregam, elas crescem, né? Criam cachos. Né? E essa agregação, ela vai se espalhando. O ser humano, quando morre, as células do ser humano, quando ele está morrendo, sem oxigênio, elas crescem, se aglomeram, e é interessante. Elas correm todas para morrer todas juntas. Então, formam clústeres enormes. Entende? A mesma coisa acontece com a água. A gente observa isso no microscópio. Então, algumas pessoas também, sim, a água torna-se dura, pesada, a pessoa bebe e não mata a sede. Rapaz, eu já estive numa região que você tomava 1 litro de água e não passava sede. Você toma, a barriga estava para estourar e você, rapaz, e a sede não passa. Água morta, sem vitalidade. Certo? Algumas pessoas também pegam, alguns de vocês já fizeram isso, e fervem a água. Depois que você ferve a água, a mais de 100 graus centígrados, matou. Se você pegar essa água que você ferveu, colocar num aquário, tá? Deixar ele esfriar a temperatura, e botar os peixes lá dentro, os peixes morrem. Não tem vida naquela água. Acabou. Eu fervo a água e coloco no filtro para tomar. Água morta. Não vai hidratar a sua célula como deveria. Certo? A vida foi destruída pelo fogo. A hidratação adequada com água viva, né? Ela tem que estar hoje é na natureza, na cachoeira, o rio, ali é água viva. Você vê os peixes pulando, né? Os peixes lá, água viva, os peixes estão vivos, estão ali dentro. Certo? Mas hoje você sabe, para você tomar uma água direto do rio, você tem que saber onde é o rio, né? Onde é que ele nasce, onde é que ele passa, de onde é que ele vem. Senão você pode até morrer hoje se você tomar um copo d'água direto do rio sem saber de onde é que vem. Tudo contaminado, porque o homem é tão inteligente que ele destrói os mananciais de água. Destrói. Já estive numa região em que as pessoas, os animais morriam e jogavam dentro do rio. Nem a roupa as pessoas lavavam com a água daquele rio. Imagina só. Quanto mais beber. Era um rio morto. Um rio de água morta. Morta pela inteligência humana. Absurdo. Sim, então o que acontece? Como é que eu faço para ter água viva? Você precisa ter e submeter essa água a campos magnéticos, que a água, se é submetida ao campo magnético, é uma água perfeita para ser usada, pois a energia gerada pelos campos magnéticos fazem com que as moléculas da água e os seus cristais que tem ali, né, na sua composição, se modifiquem durante esse movimento. Então, as moléculas da água se tornam, né, mobilizantes, né, vivos. Né? Então, isso faz com que a água imantada evite o quê? A depositação de minerais, promovendo uma limpeza, quando você toma uma água dessa, das impurezas orgânicas contidas em certos órgãos do nosso corpo. Então, ele vai fazendo uma limpeza. A alcalinização do organismo fará um verdadeiro milagre na saúde do corpo. Toda pessoa que tem artrite, artrose e osteoporose, que é o tema, são pessoas do corpo ácido.
E se elas quiserem se livrar dessas enfermidades, a primeira coisa que ela tem que fazer é sair do campo ácido e voltarem a ser alcalinas. E como é que ela vai voltar a ser alcalinas? Usando os alimentos naturais e uma água viva, uma água adequada, certo? E finalizando o tema, já falei demais, agora nós vamos ter uma participação. O que é que nós precisamos aprender? O que é que nós aprendemos aqui? Que o nosso corpo se deteriora com o tempo, devido a quê? Uma alimentação errada e pobre de vitaminas e minerais e baixa absorção, certo? Para você ter uma boa absorção, você tem que ter uma boa mastigação. E se você não tem uma boa mastigação, os seus intestinos não vão absorver adequadamente. E isso vai gerar um outro problema. Então, veja bem. O segundo passo, a hidratação, é a parte mais importante do cuidado com o nosso corpo. E nós temos relegado a qualquer jeito, bebendo uma água pobre de nutrientes, uma água morta, de qualquer jeito e a qualquer hora. Bebe água quando tem sede, bebe água quando quer, não precisa ser a quantidade adequada, de qualquer jeito. Não. Então, nós aprendemos isso hoje aqui. Não é bem assim. Então, é preciso aprender a mudar essa realidade. Entendeu? As pessoas querem ter saúde só com a pílula dourada. Ó, você toma essa pílula e todos os seus problemas de saúde acabaram. É assim que as pessoas querem fazer. E não é bem assim. Você pode até se enganar. Achar que aquela pílulazinha que você toma todo dia é que vai garantir a sua saúde. Mas você continua cometendo todos os erros no cuidado e na administração do seu corpo. Então, vamos lá. Então, é preciso aprender a mudar essa realidade. Primeiro, alimentar-se com sabedoria, o máximo que pudermos. Sempre os alimentos crus primeiro e somente depois os alimentos cozidos. Mais alimentos crus que alimentos cozidos nas nossas refeições. Mais frutas, mais legumes, mais hortaliças. Hidratar com sabedoria, começando sempre o dia tomando água viva medicinal, 600 ml antes do desayuno. Todo dia de manhã eu tomo meus 600 ml. Oh, maravilha! Tomar por base o seu peso, consumir a água durante o dia, reduzindo ao máximo até as 20 horas. Chegou 20 horas, 8h30, você para de tomar água. Você tem que beber água o dia todo. Agora que você está parado, não precisa ficar tomando essa água toda. Se tiver com enfermidade crônica, você que está com artrite, com artrose, com osteoporose, experimente tomar meio copo de água alcalina imantada de hora em hora. A cada hora você toma meio copo. Para essas enfermidades, artrite, artrose e osteoporose, tome o quinteto ósseo, magnésio, cálcio, vitamina C, vitamina D e vitamina B6. Não esquecer de tomar diariamente os 7 remédios naturais. Quais são eles? Ar puro, luz solar, água viva, alimentação viva, domínio próprio, eu não vou comer aquilo mais, vou comer agora só o que me faz bem, exercícios físicos e o 7º, ciclos de repouso. Repouso noturno e repouso a cada 7 dias, uma vez por semana. Bom, eu espero ter contribuído com vocês, levando elementos importantes para que você mesmo possa se cuidar e saber que a sua saúde depende muito mais de sua atitude e do seu estilo de vida do que você come e bebe. Qualquer outros meios usados. Não espere adoecer para depois correr atrás, tá certo? É mais barato na prevenção. E o cuidado é agora. Vai evitar muita coisa no futuro. E o futuro chega bem rápido. Vamos agora aos depoimentos, né? E teremos algumas pessoas que vão falar alguma coisa, e foram aquelas pessoas que ousaram mudar e acreditaram no poder de cura do corpo. Encerrando, o nosso corpo foi projetado para se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptar. É isso.
Thaís, quer que eu repita tudo de novo? Que aula, hein? Meu Deus, que maravilha. Eu tô falando que a gente sempre aprende mais. É muito bom ter o senhor sempre aqui conosco. É uma aula, né, pessoal? Uma aula mesmo. Doutor Kleber, o senhor estava falando, não pode isso, não pode comer aquilo. Eu vi o pessoal assim, Mas o é. pessoal ficou assim, meu Deus, não posso comer tudo isso, não posso comer essas coisas, né? E aí teve até algumas pessoas que falou assim no chat, meu Deus, não posso comer nada então do que eu como, eu posso comer o quê então, né? Alimentos crus, como o senhor falou, né? E eu queria que o senhor falasse rapidinho antes do depoimento, rapidinho, bem rapidinho, para esse pessoal que sofre de artrite, artrose, entre outras patologias, né? Que a gente hoje está falando das patologias dos ossos, mas o que que a pessoa pode comer, por exemplo, no café da manhã, uns 3 alimentozinhos, e no almoço, que são os principais. Se o senhor puder repetir, por favor. Café da manhã e almoço, uns 3 alimentos. Você fala pela manhã? Isso, que a pessoa pode comer, né? Porque o senhor falou vários que não pode comer e falou alguns também que é bom, né? Pelas vitaminas, minerais, entre outros. Mas assim, para o pessoal entender, né? Tudo aquilo não pode, tá, pessoal? Não é que vocês não vão cortar 100%, que nem o doutor Kleber falou, mas que vocês puderem evitar ao máximo, melhor ainda, né? Para a recuperação e desintoxicação de vocês. É muito simples. A pessoa vai pegar o que eu falei, que vai ficar gravado, ele anota lá, não pode, o que é fruta, o que é carnes, né? Ele anota lá. Pronto. Qualquer outra coisa ele pode. Menos Tirando aqueles que não pode, né? Pode pode. comer o resto tudo. Por exemplo, eu falei que é proibido comer manga, uva, Não, abacaxi, né? à vontade. Kiwi, né? Alface, espinafre. Então, o importante é isso, sempre começar a sua alimentação com alimento cru, sempre. O pessoal também ficou confuso quanto ao alimento cru. O que que é alimento cru, né? Alimento cru é verdura, vegetal, fruta, tudo isso, né? Exatamente. Por exemplo, Deus inventou o mamão, mas não inventou o fogão, tá certo? Então, você vai lá no mamãozinho, que é cru, tudo aquilo que Deus criou é que é o bom para o nosso corpo. Nosso corpo precisa daquilo. Tá? Eu não dispenso todo dia de manhã o meu mamãozinho, papaya, né? Eu não dispenso a minha bananinha machucada, com chia, né? Com aveia, tá certo? Não dispenso. Então, o mel, né? Para aqueles que não são diabéticos, até os que são diabéticos também, o mel não faz tanto mal, entendeu? Então, a pessoa programar a sua alimentação. Bom, eu não posso comer isso, isso, isso. Né? Não coma frango de granja, não come ovo de granja. Gosta de um franguinho? Procura um frango caipira. Entendeu? Eu amo a mesma coisa, né? Gosta do ovo? Um É ovo o ovo caipira. e Agora, o queijo frio. aquele ovo branco não tem nada, nada. Tem muito hormônio, muito antibiótico. Vai tudo para o teu sangue. Tudo que você comer vai para o teu sangue. Não separa, não. Bateu, vai para lá. Entendeu? E do sangue vai para onde? O corpo inteiro. Como é que o ácido úrico se acumula nas tuas juntas? Quem é que leva o ácido úrico para lá? É o teu sangue. Entendeu? Então, quem tem artrite, artrose e osteosporose, geralmente, tem ácido úrico alto. O corpo está ácido. Como é que eu faço para alcalinizar meu corpo? Primeira coisa, Êxodo 35:3. Certo? O que quer dizer Êxodo 35:3? Não coma alimentos cozidos no final de semana. Só fruta. Você escolhe as suas frutas, não mistura jaca. Jaca tem que comer sozinha, por isso que Deus fez ela grandona, você não misturar com nada. A melancia também não mistura com nada, senão dá azia, gases, etc. Né? E o melão. 3 frutas que você não pode fazer, aquele negócio que o pessoal chama, como é? De fruta, salada de fruta. Né? Não mistura essas 3. Estão isoladas. E liquidificador também, né? Se puder evitar de bater as frutas, né? Fazendo suco, é melhor que seja ela cortadinha. O suco destrói as fibras, né? E deixa. Deus também não inventou o liquidificador, não, viu? Eu imaginei que o senhor ia falar isso mesmo.
Que seja, então, de preferência, as frutas em pedaços mesmo, né? Não quebrar ali a frutose, né? As fibras, transformar em frutose. Exatamente, exatamente. Certo, Tá pessoal? certo, então. Pegar as dicas aí, né, pessoal? Se hidratar bastante, ter boa noite de sono. Ah, eu me lembro da outra live também que o senhor falou sobre questão de luzes, né? A pessoa vai dormir, televisão ligada, luz do banheiro acesa, né? Evitar esse tipo também, para que você consiga descansar bem à noite. Principalmente você que tem aquele televisorzão de 60 polegadas dentro do quarto e dorme com a televisão ligada. Oh, faça isso não, meu filho. Tira aquele objeto do seu quarto, bota numa sala lá para todo mundo assistir. Televisão no quarto, não dá certo. Só liga e dorme e aquele lá fica ali, a luz, né? Aí a sua pineal diz, opa, vou trabalhar não. Tem luz aí nesse ambiente. Aí você acorda no outro dia cansado e não sabe por que foi. Porque a sua pineal, a sua pituitária, o seu hipotálamo não houve produção de hormônio. Você tem que dormir no escuro para que o seu corpo trabalhe. Aí você fica com aquele sono de vigília, né? Não dorme, é sono de vigília, certo? O quarto tem que ser escuro. Agora, não precisa ser tão escuro que você não sabe quando acorda para que lado vai, né? Quando é que vai. Tem que ter pelo menos uma frestinha, alguma coisa assim que dê para amenizar, certo? Mas a luz ela é importante, tanto a luz quanto a escuridão, né? Por isso que quando vai chegando a noite, você vai tendo sono, né? Porque começa a ser produzido, né, a melatonina, que vai induzir você ao sono. E aí você vai, o sono, não é só o ato de dormir. As pessoas vão dormir e nem percebem que elas estão dormindo por um propósito. Quando você for dormir, lembre-se, é um propósito. Qual é o propósito? Restauração do seu corpo. Seu corpo, nosso corpo se restaura à noite, enquanto eu durmo. E Deus é tão bom que ele ainda coloca um sono. Sono. Sonho. Sono não. Sonho. Você dorme e você sonha. Eu tive um sonho tão bom a noite passada, viu, Tati? Eu sonhei que tinha um programazinho no celular que você clicava e você voltava no tempo. Seria maravilhoso, né? Quem É conseguia o fazer sonho esse de todo app aí, mundo, né? voltava no tempo. Você escolhia a data, a hora e você voltava. Olha que maravilha. Sonho bom mesmo. É Eu um sonho gostei do que a desse que Maria você... falou aqui, doutor Kleuber. A Maria falou bem assim: devemos descascar mais e desembalar menos. Com Gostei, certeza. Sabe as palavras, né? é verdade. Menos lata e mais casca. É verdade. E também perguntaram aqui: manteiga ou margarina? Margarina, Deus me livre, nem inseto quer, né? Exatamente. Nem a barata quer. É verdade. Doutor Kleuber, a gente pode chamar uma pessoa para um depoimento? Pode sim. Deixa eu colocar a Edna aqui. A gente tem um depoimento ao vivo da Edna. Edna, seja bem-vinda, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, doutor Kleuber, boa noite, Taizinha, como que Boa vocês estão? noite. Todos aí. Um A prazer. Edna Então, tem um depoimento para você, até a quero Edna mostrar tem um algo. depoimento, né, Edna? Já tomou água de qualidade? Olha só. Eu antes, Meu Deus, eu achei que você estava mostrando a foto de alguém. Nunca ia falar que era você, Edna. eu Que antes, diferença! A Edna 69 quilos contra 53. A Edna é uma pessoa que gosta muito de coisas naturais, se preocupa com a Sim. qualidade de vida, com a saúde, toma água de qualidade. Edna, conta pra gente um pouquinho dos seus resultados. Então, eu tive um resultado excelente na densidade mineral óssea, tá? Eu tinha feito, antes de começar a tomar água, eu tinha todo esse excesso de peso, porque eu sempre fui muito magra. Porém, teve uma época da minha vida que eu utilizava muito corticoide, inclusive para as dores, tendinite, né? Problemas na coluna, L3, L4, L5, eu tinha desgaste, e nervo ciático.
e eu tomava muito remédio, injeção, tinha problema de alergias, e o sobrepeso dava problema também nos joelhos. Então, eu tomava muito medicamento. E, dessa maneira, eu explodi, né? Enchei e daí ficou bem mais difícil. Quando eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, eu não conhecia a água magnetizada. Então, eu comecei uma reeducação alimentar e já fazia um ano que eu tentava emagrecer e não conseguia. Até porque eu não conseguia tirar os medicamentos. E esse resultado de densitometria óssea estava mostrando ali o desgaste. Então, quando eu comecei a tomar água cozida magneticamente, 6 meses, mais ou menos, a 8 meses depois, eu refiz o exame. E daí ali já apareceu o aumento de densidade mineral óssea. Só que os resultados com as dores foi antes dos 6 meses. E as minhas dores, que eram terríveis, elas começaram a espaçar até que desapareceram. Então, hoje, com todo esse peso a menos, eu não tenho mais nenhum tipo de problema em joelho, eu subi dessa escada, porque minha casa tem muita escada, o nervo ciático, problema na coluna, e com a diminuição, né, dessa questão do sobrepeso, as dores acabaram. E eu também, eu faço consulta com o Dr. Kleuber, a gente está sempre mudando, melhorando a alimentação, se cuidando. Então, é aí que eu falo, quem quer mudar, quem quer melhorar, é possível. Eu falo para vocês, 79 quilos contra 53, não precisa chegar nos 53 que a gente quiser, lógico, pode emagrecer quanto achar necessário, mas, na realidade, eu sempre fui muito magra, né? Então, eu só voltei o meu corpo de antes de ter filhos, antes de engordar. Então, para mim, a água corrigida magneticamente, ela foi econômica, né? Porque eu gastava R$ 800 de medicamento e depois, 3 meses depois, eu não usava nenhum tipo de medicamento. Então, eu sempre digo que esse equipamento, eu pagava qualquer preço nele. Até porque é um produto que não vai vencer, né? Então, quem vinha aí com objeção de preço, gente, pode falar, você não está realmente preocupado com a sua saúde, você não quer mudança. Então, igual o Dr. Kleuber falou em toda a live, você quer melhorar a sua qualidade de vida, quer melhorar a sua saúde, então comece mudando os hábitos. Mas as pessoas não querem mudar hábitos. É muito difícil mudar hábitos, né? Ainda mais quem tem alguns tipos de vício, fumar, beber. Então, é difícil mudar hábitos. Então, eu estou aqui, ó, prova viva de que 18 patologias a menos pode sim acontecer, e eu super indico a todos aí que estão assistindo essa live. Edna, perguntaram em quanto tempo você perdeu o peso? Então, já fazia um ano que eu tinha feito a reeducação alimentar, tá? Então, esse peso eu fui perdendo gradativo, até porque eu comia de tudo, tá? Então, essa perda de peso se deu aí em aproximadamente uns 8 meses. Então, eu não tenho nenhum, assim, flacidez, aquelas coisas de mulher, né? Como que fala? Celulite? Aquelas bolinhas Fria. na pele, como que é? Esqueci o nome. É celulite. Celulite, isso, celulite. Esses negócios não tem nada, tá? Inclusive, eu tinha muito problema de varizes, sumiram todas as manchas de varizes. Então, aqui eu moro na praia, nem ia de biquíni na praia, agora, hoje em dia, eu já vou de biquíni na praia, já muito antes, né? Quando eu melhorei. Então, eu falo assim, foi mais ou menos uns 8 meses para esse emagrecimento. Só que foi ótimo, né? Porque a pele, ela não ficou fácil, ela voltou. Então, o que eu ia fazer de cirurgia de barriga, de seio, esses negócios, eu não fiz cirurgia nenhuma. Então, hoje eu não tenho mais barriga. Tem só Tudo normal. natural. Tô tipo Taizinha, assim, já. Eita! E você não Uso todas as roupas da minha filha, tá? Você só trocou os alimentos, né? Por alimentos mais saudáveis. Não, eu comia de tudo, tá?
Eu comia de tudo. Esse chocolatezinho que o doutor Kleber falou, não. Ai, gente, eu adoro chocolatezinho. Então, no meio da tarde, eu comia alguma coisa doce, sabe? Mas aí eu busquei os veganos, né? O chocolate amargo, né? Então, eu mudei os tipos de alimento, mas eu sempre comi de tudo. Eu não passei fome, nenhuma vez. Então, as pessoas aí falam que eu passei fome é mentira. Até a pizza, que eu sempre fui intolerante à lactose, eu acabava comendo de vez em quando, mas depois que eu comecei a encostar com o doutor Cleuber, eu tirei a pizza. Mas de vez em quando a gente resvala, né? Acontece. Você vai numa festa, você acaba de vez em comendo. quando. Eu costumo dizer que tem o dia do lixo, viu? Então, né? A gente faz. Dia do lixo. Aí, dia do lixo, você... Aí toma mais água. Né? Eu tomo 1 litro de água quando acontece isso. Ah, tem uma coisa interessante que eu posso falar. E quem tem problema de alergia, e eu descobri há pouco tempo que eu tinha alergia a anis estrelado. E eu comecei a trancar a garganta. Eu comi na casa de uma amiga. O que eu fiz na hora que eu descobri que estava travando? Eu peguei 1 litro de água magnetizada e comecei. Tomei 1 litro. Quando eu vi, eu já não tinha mais nada, tinha desaparecido tudo, já estava bom. Então, ó, quem tiver algum problema de alergia, na hora é só pegar água magnetizada e ir para dentro. 1 litrinho aí, ó, vai resolver. Mas que bom. Espero que todos aí tenham. Se precisar, também podem dar meu contato aí. E se alguém precisar de alguma informação, alguma coisa, tem exames, tem fotos do antes e depois. Tem tudo aí, pessoal. Muito bem. Obrigada. Muito bem, Edna. Esse Obrigada, Edna. depoimento seu é maravilhoso, né? E mostra que é possível quando a gente quer, quando a gente decide fazer, né? E uma coisa que você falou aí, e Thaís também falou, muitas pessoas acham difícil, porque você vai mexer, olha, não tem coisa pior do que você mexer na sua zona de conforto, né? As pessoas vão tá ali, tranquilo, fazendo, daqui a pouco não tem que mudar. Se você não mudar, aí as pessoas não querem mudar, porque elas já estão acostumadas com aquilo, nasceram com aquilo, né? Tem gente que diz, tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e eu vou morrer assim, né? Não quer mudar, não quer fazer uma nova, uma tentativa de mudança, né? Que é muito mais fácil, né? Muito mais leve, né? Olha aí, você perdeu quantos quilos mesmo? Eu tinha 79, hoje eu estou com 53. E eu fiz um exame também, doutor Kleber, daquele celular, tá? Que é o exame da célula. Se eu continuasse com todos os medicamentos que eu tomava e com a acidez no meu sangue, hoje provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história. Eu acredito. Perfeito. Inclusive, o médico entrou o médico agora, hoje, está aí indicando o nosso produto da Timol, porque ele viu em mim as diferenças. Então, a gente tem que ter bem certeza do que a gente quer, né? Nós queremos viver mais e com qualidade de vida. Então, se você tem essa certeza, você vai mudar. Perfeito. Muito bom, parabéns, Edna, pela atitude, né? Pela decisão de querer melhorar. Oi, doutor Kleber. Oi. Continue sendo esse exemplo, né? Dando exemplo para os demais, né? Eu queria, antes de encerrar aqui, eu estou vendo que tem algumas pessoas saindo, eu queria dizer o seguinte, não sei se dá para ver aqui, mas o meu site está saindo essa semana, terapeutacleuberborges.com.br, tá? E para consultas online, é o DDD 82 99614-0460. Ok? Então, qualquer hora vai ter aí muitas novidades no site, a gente vai estar passando algumas informações, e vai ser muito bom receber o feedback aí de quem quiser, né? Lá você pode agendar sua consulta, pode fazer suas perguntas, tá certo? E estamos aí para colaborar com todos. E agora, com o advento da tecnologia, a gente está presente em qualquer lugar do planeta. É verdade.
Doutor Kleber, eu coloquei o contato do senhor aí, junto com o nome do senhor, porque o pessoal estava perguntando mesmo, né? O contato do senhor depois para fazer consultas. Edna, obrigada pelo seu depoimento, seu resultado foi maravilhoso, obrigada por compartilhar aqui conosco sua experiência, né? Tudo que você fez aí de diferente, a água que você tomou e o resultado maravilhoso que você teve. Obrigada, Edna. Nada, que Um obrigada a abraço, todos aí. boa sorte, Obrigada. tamo junto. Doutor Kleuber, só para aproveitar aqui sobre o resultado que a Edna falou, né? Que o pessoal perguntou que água que é essa, né? Como que faz para tomar essa água diferente? Para quem está curioso, pessoal, essa água que a Edna tomou, né? A gente falou que isso, o Dr. Kleuber falou sobre a água viva, a água está em movimento. A gente tem um produto chamado Silocimol, que ele é capaz, né? De quebrar a molécula da água e deixar a sua água muito mais leve, fazer com que você aproveita melhor os benefícios que tem na água. E a gente tem dois produtinhos, inclusive, ali o Dr. Kleuber está mostrando, eu também tenho aqui na minha garrafinha, que a gente tem a versãozinha para garrafa, eu vi até o Dr. Kleuber bebendo a água dele também com a versãozinha de garrafa, e nós temos essa versão que o Dr. Kleuber está segurando na mão ali, que é a versão para filtro, né? Para jarras, caso você não tenha algum filtro, né? E nós temos esses dois produtos, um que corrige a água magneticamente e um que coloca minerais na água, né? Porque às vezes a água, ela é muito pobre em minerais, então a gente tem esse produto que coloca cálcio e magnésio na água. Então, você vai ter ali um combo maravilhoso para deixar a sua água muito mais saudável e trazer, né, saúde e qualidade de vida para vocês. Se você quiser saber mais sobre esses produtos, você ficou curioso para ter uma água de qualidade também na sua casa, né? Complementar junto aí com a alimentação, pergunta para as pessoas que convidou você, né, para essa live, para estar aqui hoje participando. Provavelmente essa pessoa, ela é usuária do produto ou, né, ela foi convidada por alguém que é usuário do produto. Que eles vão estar te passando mais informação, vai fazer uma pesquisa de saúde com vocês, para ver ali as patologias da casa, né, um acompanhamento. Então, entre em contato com a pessoa que convidou vocês para estar aqui hoje, para saber mais sobre esses produtos maravilhosos, tá? Doutor Kleuber, Pois eu, não? eu acredito que não vai dar para o pessoal estar fazendo perguntinha, né, pelo horário, que a gente já se alongou bastante, né? Certo? Né, que a Perfeito. gente já passou um tiquinho, né? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigada, doutor Kleuber, por compartilhar seu conhecimento. As suas dicas foi maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante. Para quem está perguntando se ficou gravado essa live, tá? Quem convidou você para estar aqui hoje pode compartilhar com você o link e vocês assistir novamente, pegar lá os alimentos que o Dr. Kleuber falou que não pode consumir, os que pode consumir, né? Sobre a suplementação, as vitaminas e tudo mais, e também sobre os benefícios da água corrigida magneticamente, tá? Então, tá gravada essa live. Obrigada, Dr. Kleuber. Obrigada, pessoal que está aqui, os nossos parceiros, nossos convidados que estão aqui pela primeira vez também. Agradeço todos vocês de coração. Dr. Kleuber, vou deixar o senhor encerrar, finalizar. Obrigada por mais uma vez compartilhar aqui conosco seu conhecimento. Obrigado, Thaís, pelo seu apoio, né, pela sua colaboração aqui conosco, de conduzir essa live maravilhosa, com a sua presença e a presença de todos aqui, engrandecer, porque essa live, a finalidade é para vocês, e eu espero que tenha sido útil, espero que tenha sido proveitoso, e eu volto a dizer mais uma vez, né, que todos nós possamos cuidar do nosso corpo, de uma forma mais inteligente e mais natural possível, né? A saúde, ela brota da natureza, tá? Eu sei que nós que vivemos em grandes cidades, nós temos dificuldades de ter contato com a natureza, mas vale o esforço de cada um, é cada um fazer a sua parte. Não espero que todo mundo vá fazer que não vá. E divulgue esse trabalho para os seus amigos, né, para os seus conhecidos, para os seus colegas de trabalho, convide-os para a próxima live. Estarei aqui de hoje a 15, com uma nova oportunidade para falar para vocês de algumas enfermidades e as causas provenientes e a forma de você poder se ajudar. Então, só posso agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos, boa noite, Thaís, e nos vemos na próxima live. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.